Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Preparados para mais uma semana de aulinha? Então vamos lá, que a tia vai passar aqui para explicar para vocês algumas atividades que vocês terão que fazer, tá bom? Começando no livro de ler e escrever, né? Vocês vão fazer no livrinho ler e escrever, aulinha de português essa semana. Vocês terão lá uma cantiga. Nós vamos, trabalhar agora essa semana uma cantiga. Nós já vimos sobre parlendas, agora cantigas. Então aí vocês têm uma cantiga da Pombinha. A tia não é muito boa para cantar, né? Mas é mais ou menos assim. Pombinha, quando tu fores, escreve pelo caminho. Se não achares papel, nas asas do passarinho. Do bico faz um tinteiro, da língua pena dourada, dos dentes letra miúda, dos olhos carta fechada. Pombinha voou, voou, ela foi-se embora e me deixou. Pombinha voou, voou, ela foi-se embora e me deixou. Foi bom? Então, essa cantiga da Pombinha, vocês terão que circular as palavrinhas que eu vou ditar para vocês. Combinado? Então, peguem aí o lápis, preste atenção, tá bom? Acompanhando a música, a tia vai falar, eu quero que você circule a palavra, aí você vai circular, tá bom? Eu quero que você circule a palavra caminho. Papel, passarinho, bico, dentes, olhos, carta e voo. Então, vocês irão circular, preste atenção. Agora eu vou falar todas as palavrinhas para vocês fazerem depois com calma, se for preciso. Caminho, papel, passarinho, bico, dentes, olhos, carta e voou. Tá bom? Então, essas são as palavrinhas que vocês terão que circular aí nessa cantiga. Combinado? Aí tem mais uma atividade que é sobre escrita de cantigas, que vocês terão que escrever um título para a cantiga. Então, vocês vão dar um nome para essa cantiga. Não vale o mesmo nome que ela já tem. Então, nós vamos cantar aqui juntos essa cantiga, que é do peixe vivo. Esse já é o nome dessa cantiga, então vocês vão ter que dar outro nome, vão ter que inventar outro título para ela, tá bom? Então, ela tá aí sem título, vocês vão ter que inventar. E essa cantiga, acho que a maioria já conhece, né? Nós já cantamos também na sala. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia, né? Então, cantem a musiquinha aí também junto e pense num título para ela. Dá um nome diferente para ela, tá bom? E a próxima atividade embaixo, que é completar as lacunas de uma cantiga. Vocês têm aí a cantiga do sapo cururu. Conhecem também? Então, a do sapo cururu está faltando algumas palavrinhas para completar essa cantiga, onde vocês terão que cantar e perceber qual a palavrinha que está faltando
para completar, tá bom? Então, lá. Sapo cururu da beira do rio. Quando o sapo canta, ó maninha, é que está com frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinho, ó maninha, para o casamento. Então, aí vocês vão completar, né, o que está faltando. Então, se for preciso, volte lá, cante a cantiga novamente do sapo cururu para completar aí esses espaços que estão faltando, né? Estão faltando palavrinhas que vocês terão que completar para a cantiga ter sentido, tá bom? Então sapo cururu da beira do rio. Quando o sapo canta, ó maninha, é que está com frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha, ó maninha, para o casamento. Ela foi-se embora e me deixou. Então, preste bem atenção na hora de fazer e completar. Porque aí embaixo vocês terão outra cantiga, que é da canoa virou. Lembra? A tia cantou essa música com todos vocês aí na salinha. A tia cantou, colocou o nome de todo mundo na hora que cantou. A gente cantou 25 vezes a canoa virou para colocar o nome de todos os coleguinhas da música. Então, né? A canoa virou, pois deixaram ela virar. Foi por causa... Aí você vai completar o nome de um amiguinho. Foi por causa de quem? Aí você vai pôr o nome de um amiguinho. Que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava... Aí põe o nome do amiguinho. Do fundo do mar. Entenderam? Então, esses espaços aí que estão com a linha tracejado, vocês vão colocar o nome de um colega, tá bom? E na aulinha de matemática, que vai ser no livro do EMAI, nós vamos ver um pouquinho sobre os números, né? Onde os números se encontram, onde a gente pode usar, né, esses números. E a gente vai ver sobre o telefone, que hoje em dia o telefone é uma ferramenta muito importante para a comunicação. E muita gente faz quase tudo hoje em dia pelo telefone, né? Se comunica e manda vídeos e paga contas por telefone. Então, ele se tornou muito importante. E também é necessário que vocês saibam de cor o telefone, seja da mamãe, do papai, alguém da família de vocês. Então, a tarefa, né, de hoje, vocês vão ter que escrever aí o número do telefone de alguém que você saiba de cor. Se você já sabe o telefone de alguém, você vai escrever, eu conheço o telefone da minha mãe, eu sei o número. Então, você vai escrever aí. Se você não sabe, você vai pesquisar, vai guardar aí na cabecinha, né, decorar esse número e escrever ali, tá bom? É muito importante que você saiba o telefone de alguém da sua família, tá? E aí depois, embaixo, tem uma tabela que a Cecília fez com a agenda dos números de telefones de alguns colegas dela. Ela colocou o nome, né? Tá vendo que tá por ordem alfabética, né? O nome dos amigos dela. E o telefone, né? O número do telefone de cada um deles. Então, vocês vão ler em voz alta os números de telefones anotados pela Cecília. Então, vocês vão ler os números em voz alta do que a Cecília colocou aí na tabela, tá bom? Para vocês, né, conseguirem ir guardando. E observem que a tabelinha, né, a agenda da Cecília tá em ordem alfabética lá. André, Bárbara, Celso, Dário, Felipe, tá indo em ordem, não é mesmo? Aí, essa aí é só para vocês falarem os números de telefones, tá bom? A próxima, vocês terão que fazer uma pesquisa, né? Pedir aí ajuda para mamãe, para papai, alguém que esteja te ajudando. Vocês vão ter que, além dos telefones dos amigos, né, dos nossos amigos, é importante a gente anotar alguns telefones que são úteis, que são muito importantes na hora de uma emergência.
e que a gente tem que saber ou deixar bem anotado para a gente chegar na hora, saber onde procurar. Por exemplo, aí colocou aí na tabela o número da escola, posto de saúde, bombeiros e SAMU. Então, esses números serão que vocês terão que pesquisar para anotar aí nessa tabela. Quais são os números que a gente pode... O número da escola, o número do posto de saúde, dos bombeiros e do SAMU. Aí tem duas linhas aí sobrando, que vocês poderão colocar outros telefones de outros segmentos que são importantes. Pode ser da polícia, né? Então, vocês vão pesquisar esses que estão aí e acrescentar mais 2 que vocês acham que sejam muito importantes, tá bom? Pra gente saber o telefone, tá combinado? E a próxima, que vocês vão ter que completar o teclado de um telefone, né? Aí tem um tecladinho, só que estão faltando alguns números que vocês vão ter que completar. Facinho, né? Só prestar atenção, né, na sequência que tá aí e ver qual é o número que tá faltando para completar esse teclado. E na próxima atividade falando de números, que a gente tem que conhecê-los. É importante que a gente saiba a ordem deles, saiba como que se fala o nome desse número. Então, vocês vão completar esse quadro numérico com os números que estão faltando. Então, do 0 ao 99. Estão faltando alguns números aí. Então, vocês vão completar e depois responder 2 perguntinhas que estão aí embaixo. O que há em comum nos números registrados na coluna amarela? Olhando aí na coluna amarela, né, que está em pé, que está na vertical, vocês vão olhar o que tem em comum, o que está igual em todos esses números que estão aí na linha amarela, o que tem de igual. Aí depois, na letra B, e nos números registrados na linha laranja. Então, olhando a linha laranja, que está na horizontal aí, olhando essa linha, o que tem de comum? O que está igual em todos os números aí dessa linha? Então, vamos prestar atenção na linha amarela e na linha laranja e ver o que tem em comum, tá bom? Então, essas são as atividades de matemática. Tranquilo? Belezinha? Muito bem. E aí, indo para a atividade de história, né, no livro didático de história, nós vamos ver um pouquinho, né, continuando o assunto sobre regras de convivência. Que essas regrinhas, elas são importantes, né, em todos os lugares, seja em casa, seja na escola, na igreja, qualquer lugar que a gente estiver a frequentar, a gente tem que ter essas regrinhas, né, para que a sociedade se desenvolva da melhor maneira. Então, a gente tem algumas palavrinhas que a gente chama de palavrinhas mágicas, né? E elas realmente são mágicas, porque sabendo usá-las, a gente consegue ter um convívio bom com todas as pessoas, ser educado, ser uma pessoa amável. Então, essas palavrinhas, elas são muito importantes e a gente sabendo usá-las, né? Quando a gente chega em determinado lugar, quando estamos começando o nosso dia, é importante que a gente fale bom dia para as pessoas, né? Quando a gente vai começar a aula, falar bom dia. Então, quando a gente chega no nosso trabalho, a gente fala bom dia para as pessoas que trabalham com a gente. Vocês que estão na escola, quando chegavam na escola, falar bom dia para o colega. Quando acorda aí em casa, falar um bom dia para a mamãe, para o papai, para a vovó. Então, são palavrinhas que são regrinhas de convivência que tornam o lugar que a gente vive melhor. E quando a gente vai embora, a gente se despede. Quando a gente fala tchau, até amanhã, até outro dia, até logo. Então, são palavrinhas importantes que a gente usa de uma forma educada. Quando alguém faz alguma coisa pra gente, e a gente retribui com o quê? Com muito obrigado, né? Obrigada.
Quando a gente empresta alguma coisa de alguém, quando a gente vai devolver, a gente fala obrigado. Então, todas essas regrinhas são importantes em qualquer lugar que a gente esteja. Quando a gente quer algo emprestado de alguém, a gente pode chegar lá e pegar? Simplesmente pegar? Não. A gente tem que falar, posso, por favor, você me empresta? Então, essas palavrinhas são palavrinhas muito importantes, que não podemos deixar de usar, né? Todos nós já conhecemos, só precisamos usá-las. Não adianta saber que elas existem e não usar, não é mesmo? Bom dia, tchau, até logo, obrigado, por favor, né? São outras palavrinhas tão importantes. Quando a gente faz uma coisa para a pessoa que não era a nossa intenção, a gente não queria que aquilo acontecesse, ou a gente fez e se arrependeu, a gente pede desculpas. Então, são palavrinhas que a gente deve usar. Vocês estão usando? Hein? Aí em casa, junto com a mamãe, papai, toda a família, né? Estão usando essas palavrinhas? Você usa bom dia, você usa por favor, obrigado. Às vezes a mamãe fez um almoço tão gostoso, né? Uma comidinha maravilhosa. Depois que você come, você fala pra mamãe, mãe, muito obrigada, sua comida estava maravilhosa. Você acorda, fala um bom dia bem gostoso. Então, vamos, né, começar a observar se a gente realmente está cumprindo com essas regrinhas de convivência, que são muito importantes. Experimentem fazer. Vocês vão ver que vocês vão se sentir bem melhor. E a pessoa que está perto de você também vai se sentir melhor ainda de ouvir um obrigado, um por favor, um bom dia. Experimentem fazer. É importante, tá bom? Então, diante dessas regrinhas, vocês vão conversar aí, né, em casa. Aí tá falando para se reunir com um coleguinha. Mas como a gente não tá na escola e não pode estar junto com o coleguinha, vocês vão ter que conversar com a mamãe, papai, quem estiver aí com vocês. E ver quais regrinhas que são importantes, tanto na escola como em casa. Quero 5 regrinhas que sejam importantes para a gente ter uma boa convivência, tanto na escola como em casa, tá bom? E aí, depois, vocês terão embaixo, tem que marcar um X nas atitudes que tornam a convivência mais harmoniosa nos ambientes que você frequenta. É possível marcar mais de uma opção. Então, olha lá. Vocês têm as regras de convivência no lado da tabela, depois tem casa, escola e outro lugar. Então, vou explicar a primeira aí para vocês. Preocupar-se com o sentimento dos colegas. Isso eu uso essa regrinha aonde? Em casa, na escola ou em outro lugar? Você vai fazer um X aonde for a resposta que você acha que é correta. Aí tem o próximo. Brincar e estudar em grupo, sem excluir nenhum colega. Brincar sem deixar um coleguinha de lado. Isso você faz em casa, na escola ou outro lugar. Devolver em bom estado os objetos que pediu emprestados. Quando você pede emprestado um objeto, você devolve ele, né? Do jeitinho que você pegou. Isso a gente tem que fazer em casa, na escola, outro lugar. Pode assinalar mais de uma resposta. Colaborar na organização do espaço, deixar o lugar organizado, bonito, arrumadinho. Reconhecer os seus erros e pedir desculpas. Colocar-se no lugar do outro e ajudá-lo no que ele precisar. Respeitar as regras e os horários estabelecidos. Então, diante de todas essas regrinhas de convivência, onde que nós devemos usá-las? Vai fazer um X aonde você achar que for a resposta certa. Pode ter mais de um lugar, né? Por exemplo, respeitar as regras e os horários, isso vale tanto para a escola como em casa ou em outro lugar, né?
Eu não posso chegar numa missa, num culto fora do horário. Não posso chegar no meu trabalho fora do horário, né? Então, essa regrinha vale para várias coisas, não é mesmo? Então, essa foi a aulinha de história, tá? E na nossa aulinha de geografia, nós vamos ver um pouquinho sobre como que a gente pode representar os lugares. Existem algumas maneiras diferentes de representar a mesma paisagem, né? O mesmo lugar. Então, aí a gente pode observar que foi um bairro, né? Ele foi, né, representado de formas diferentes. Aí o primeiro a gente pode ver que, né, foi um retrato, depois o desenho de uma criança, que ela desenhou o bairro dela, do jeitinho dela. Aí a gente consegue ver que foi, né, embaixo, onde a gente consegue ver de cima, né? Foi gravado tirado uma foto ou uma filmagem de cima, que a gente pode observar o bairro, uma imagem aérea. E aí do outro lado, uma representação como se fosse um mapa, né? Um mapinha de localização. Então, o mesmo lugar foi representado de formas diferentes, seja por um mapa, um desenho, um quadro, uma imagem aérea lá de cima que foi tirada a foto. Então, dependendo de como a gente tira a foto do lugar que a gente está, a gente vai ter uma visão diferente. Então, na hora de representar um lugar, que vocês vão ter que fazer na próxima atividade, vocês vão ter que representar o lugar onde você vive, da maneira que você quiser. Então, você pode fazer um desenho, né? Um bairro, igual teve o desenho aí representado, né? Aí do lado. Ou você pode fazer em forma de mapinha, ou você pode como se fosse tirar uma foto, ou uma imagem aérea, você olhando de cima, como que você veria o bairro, né? Lá de cima. Então, existem essas diferentes formas. Quando a gente fala também em maquete, quando a gente olha uma maquete, foi representado uma cidade ali de forma diferente. Então, de que maneira você vai representar o lugar que você vive? Né? Se quiser desenhar a sua casa ou não, você que vai decidir. Da melhor maneira que você quiser representar o lugar, tá? E uma dica para que vocês observem isso se os papais e as mamães puderem entrar no Google Maps, né? Você coloca lá no Google Maps, coloca o endereço, né, de vocês e observem, né, o mapa, como que a gente visualiza a rua de vocês, ou uma visão de cima do bairro, como que é uma visão de mapinhas. Então, mostre para a criança as diferentes maneiras de representar um lugar, pelos mapas, maquetes. E então, se puderem fazer isso, ir lá no Google Maps, colocar o endereço de vocês e mostrar para a criança, né, as diferentes maneiras de representar. Aí, depois de tudo isso, vocês pedem para ela fazer o desenho, representando da melhor maneira possível o lugar onde ela vive. Combinado? E para nossa aulinha de ciências, nós vamos falar um pouquinho sobre movimentar o corpo, né? Que tudo tem a ver com saúde. E principalmente agora que a gente está em casa, né? Paradinho, a gente precisa se movimentar. E existem muitas brincadeiras, né? Que a gente acaba brincando e se movimentando ao mesmo tempo. Aí vocês conseguem perceber algumas brincadeiras, né? A peteca, a amarelinha, são brincadeiras antigas que até hoje ainda as crianças brincam. Do que vocês estão brincando aí em casa? Né? Quais as brincadeiras que vocês estão fazendo que movimentam o corpo? Converse aí com o papai, a mamãe, né? Tipos de brincadeiras que eles faziam antigamente, que é legal. Tentem brincar juntos. Escolha uma brincadeira para fazer junto. Pula corda, amarelinha, peteca, tem taco, tem pega-pega, esconde-esconde, né? São brincadeiras que dá para fazer com a família.
e são importantes para a gente estar se movimentando, né? Atividades físicas, certo? Passando para a próxima, vocês vão ter aí duas imagens, né? De duas bolas diferentes. Para que a gente possa brincar, tem brincadeira que a gente utiliza só o corpo, né? E tem brincadeiras que a gente precisa de algum objeto para brincar. E a bola é uma brincadeira que a maioria das pessoas gosta, né? Seja vôlei, futebol, ou só jogar a mesma bola. Então, mas do que é feita a bola? Com qual material será que é feito, né, a bola? Aí, no nosso livro, nós temos duas bolas feitas de materiais diferentes. Que tem a bola, que ela é feita de couro natural, e tem a bola feita de couro sintético, que não deixa a água entrar, que é esse couro sintético. Então, tem outras bolas também que são feitas de outros materiais, né? Plástico. Então, vocês vão ter que olhar essas duas bolinhas, está escrito aí embaixo da bolinha do qual material elas são feitas, e responder essas duas perguntinhas. Qual é o material de cada bola? Cada bola que está aí é feita de qual material? E depois, qual delas é melhor para jogar em um campo molhado? Por quê? Tem uma bola aí que não deixa a água entrar. Tá escrito aí na instrução. Então, qual delas que seria melhor para jogar num campo que esteja molhado? Pensa. Então, olhando essas duas bolas, né, que são dois brinquedos que a maioria das crianças gostam, dos adultos também, né? E aí, qual material cada uma delas é feita e qual delas é a melhor para se jogar no campo molhado. Combinado? Aí o número 3 tá, observe os brinquedos da imagem. Você acha que a bola e a pipa poderiam ser feitas do mesmo material? O que vocês acham? Ó, e a gente tem uma criança pulando corda, tem uma soltando pipa, a outra jogando bola, né? Tem outras correndo. Mas a bola e a pipa, elas são feitas do mesmo material? Utiliza a mesma coisa para fazer pipa e bola? Será que poderiam ser feitas com o mesmo material? Você acha que a bola dá para ser feita com aquele papelzinho fininho da pipa? Será que a pipa dá para ser feita com esse couro pesado da bola? Pensa aí, tá bom? Usei a cabecinha. Combinado? Aí, seguindo a próxima atividade, nós temos aí para vocês marcarem as alternativas corretas. Então, o que você achar que for correto, você vai fazer um X aí, tá bom? Diversão é importante para a saúde? Brincar é perder tempo. Brincadeiras podem ser uma atividade física. Então, qual você acha mais correta, você pode fazer um X em uma ou duas, né? Ou o que você achar que é correto. Aí depois a Lila, ela decidiu construir um carrinho para brincar com os colegas dela. Aí tem alguns materiais aí. Você vai circular de azul. Quais os materiais que a Lila vai precisar para construir um carrinho? Aí ela tem uma caixinha de leite, né? Copinho de plástico, tampinha, uma tábua de madeira. Quais materiais ela vai precisar para construir um carrinho? O que você acha? Qual material vai dar certo para ela construir, tá? E depois tem alguns cuidados, né? Para a gente praticar uma atividade física. A gente também não pode sair fazendo atividade física sem prestar atenção, né, de todos os cuidados que são necessários, né? A gente tem que beber água, né, pra gente estar hidratado, pra gente, né, tá sempre bem ali na hora de fazer atividade, senão você perde muito líquido e depois não repõe. Então é importante também beber muita água.
verificar se a atividade é adequada para sua idade, se aquela atividade dá para você, se não está forçando demais o seu corpo, se vai ficar doente, se vai machucar, né? Tem todos os cuidados que a gente tem que prestar atenção. Quando vai soltar uma pipa, é legal soltar pipa, é divertido, bacana? Sim, é legal, mas a gente tem que prestar atenção no lugar que a gente está soltando pipa. Não pode ser perto de lugar que tem fio, que tem, né, eletricidade, que pode acontecer um acidente, né, muito sério. Então, também tem que ter esse cuidado. Usar capacete, cotoveleira, joelheira, para andar de bicicleta, skate ou patins. E, além disso, verificar também os freios, né? Você não pode pegar uma bicicleta sem freio e sair andando. O que vai acontecer? Meu Deus! Então, a gente tem que tomar muito cuidado também. Brincadeira é divertido, é legal, mas tem que ter cuidado. Né? Amarrar bem o cadarço para você não, né, pisar no cadarço, cair e se machucar. Então, tem todo um cuidado que a gente tem que prestar atenção, tá bom? Na hora de fazer atividade física. Mas é importante fazer, mas com cuidado, tá bom? E aí nós temos também falando sobre esportes e danças, que também são atividades físicas muito importantes para a nossa saúde. Além de ter habilidades motoras, é bom para o equilíbrio, ajuda a nossa saúde. Então, a dança, o esporte como um todo, né? Vocês gostam de esportes? Qual o seu esporte favorito? Eu, quando era criança, eu brincava muito de vôlei. Adorava jogar vôlei. Amava andar de bicicleta também. Então, assim, são várias atividades que nos ajudam a manter a saúde, o equilíbrio, coordenação, tá? Aí vocês estão vendo, né? Também crianças estão jogando basquete adaptado na cadeira de roda, né? Tem crianças que têm uma deficiência física que não conseguem andar, usam cadeiras de rodas, elas também praticam uma atividade física. Elas também podem brincar de uma forma adaptada, um pouquinho diferente da nossa, mas é a maneira encontrada para elas poderem fazer uma atividade física. Muito interessante, né? E aí tem também as crianças do grupo, né, dançando, né, congada, que é uma dança folclórica. Então a dança, o esporte são duas coisas muito importantes para dar disciplina, ajudar as pessoas a cumprir as regras que são muito importantes, conviver em grupo, ajudar um ao outro. Então o esporte ajuda muito nisso, né? A gente tem que saber jogar em equipe também. Então, são coisas muito importantes. Então, você vai desenhar aí abaixo algum esporte ou alguma dança que você pratica ou que você gostaria de praticar. Se você já faz algum esporte, você vai desenhar aí. Ah, tia, eu não faço nenhum, mas eu gostaria de fazer tal coisa. Então, você vai desenhar aí, tá bom? Por exemplo, eu gostaria de aprender a nadar. Então, eu gostaria de fazer natação. Ah, eu gostaria de aprender a dançar. Então, eu queria fazer balé, né? Alguma coisa. Então, você vai desenhar aí o que de acordo com o que você gosta, o que você gostaria ou que você já faça, tá? Então, essa é a aulinha de ciências. Tá tranquilinha, né? É mais prática mesmo. Quer que vocês brinquem em casa, se divirtam também e façam as atividades, tá? Estipule regrinhas. Estipule uma rotina, né? Eu vou levantar a tal hora, vou tomar o meu café, vou falar um bom dia bem legal para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãozinhos e vou fazer as minhas atividades da escola. Depois posso almoçar, depois do almoço eu vou brincar, certo? Então, organiza assim bonitinho para dar tempo de fazer atividade, dar tempo de brincar. Fazer uma atividade física, que também é importante. É importante a gente cuidar daqui, do corpo todo, certo? Então, essas são as atividades da semana. Tá tranquilo? Tá bom? Qualquer dúvida, entra lá em contato com a tia no grupo do WhatsApp, manda mensagem, manda dúvida, tá bom? Boa semana para todos nós. Fiquem bem. Que Deus nos proteja e boa semana aí pra gente.
tá?